você juntou duas coisas, um presidente excessivamente conciliador, cujas metas eram atingidas depois de descaracterizadas. E você teve, de um lado, uma tremenda crise financeira que empurrou a economia para o abismo. E que obrigou o presidente a tomar medidas que, por sua vez, também foram medidas ali no meio termo entre dar um pacote de estímulo à economia e, ao mesmo tempo, não penaliza os bancos. Os bancos foram ajudados e deles não se exigiu nada, o governo injetou dinheiro, os bancos devolveram e a vida continua como a mesma. Então você fica com essa impressão de que o que está acontecendo aqui exatamente? O cara não tinha proposto mudar tudo isso aqui e não foi o que se viu. Então é isso, acho que esse quadro hoje é um quadro bem claro dessas dificuldades do Obama hoje. Os Estados Unidos passam por um momento gravíssimo. Essa não é apenas mais uma recessão, é uma crise estrutural que vai à essência mesmo do modelo de crescimento americano. O que está acontecendo nos Estados Unidos hoje é a exaustão de um modelo de crescimento baseado excessivamente no consumo, em detrimento do investimento e da poupança, né? É quase que o contrário da trajetória percorrida pela China nos últimos anos. A população americana, a sociedade americana se acostumou nessas últimas 2, 3 décadas, por vezes com uma sensação ilusória de riqueza eterna, né? A riqueza seria eterna, proporcionada pelas bolsas, pela valorização dos imóveis, pelo alto nível de liquidez jogada na economia por uma política fiscal frouxa nos anos Bush e depois, já mais recentemente, e pela desregulamentação do sistema financeiro. Há uma segunda maneira de ver a questão, que talvez seja em que se expressa de maneira mais acentuada a deterioração do poderio americano na economia mundial, que é examinar a participação dos diferentes países no PIB mundial sobre o principal indicador de comparação possível, que é o chamado PIB por poder paritário de compra, ou seja, que anula flutuações cambiais e compara poder real de compra dos diversos países. E nesse terreno, o que nós temos assistido, todos os dados indicam, já para 2008, quer dizer, a consolidação de uma vertiginosa ascensão da China, que hoje tem mais de 17% do PIB mundial medido por poder paritário de compra, e os Estados Unidos já decaindo seguidamente, hoje com uma participação que é pouco acima dos 19% do PIB mundial por poder paritário de compra. A Europa já perdeu, a Europa Ocidental como um todo já perdeu o segundo lugar para a China. Então essa é uma medida de localização de produção de riqueza material, real no mundo, e mostra um declínio bastante acentuado da participação dos Estados Unidos no PIB mundial, embora se mantenha ainda isoladamente como o principal país. Eu servi muitos anos como embaixador na China e vejo com admiração e com satisfação a extraordinária ascensão da China no plano internacional. Mas seria, a meu ver, equivocado atribuir à ascensão da China o declínio americano, até porque houve nos anos 80, 90, com o avanço de um lado das reformas e da abertura na China e a aceleração da globalização, houve uma espécie de casamento, de encontro simbiótico entre China e Estados Unidos. Tanto assim, quer dizer, a China exporta muito para os Estados Unidos, com os superávites que faz, ela acumula títulos do Tesouro Americano. Ela passou a ser uma financiadora das dívidas americanas, como é também em menor escala, mas não pouca coisa, o Brasil. Eu diria que o dilema enfrentado pelos Estados Unidos é como se reconciliar com um mundo em que ele não tem mais o predomínio e o domínio que tinha antes, né? E a China como potência em ascensão. Agora, não é um quadro simples, porque é um processo de deterioração de longo prazo, não é um processo repentino. E a ascensão chinesa é rápida,
mas ela não parece disposta, e nem tem condições estruturais hoje para fazê-lo, de substituir os Estados Unidos como principal referência de estruturação da economia mundial ou principal reserva de valor internacional. Então, nós estamos diante de um período de transição na economia mundial e de transição no sistema internacional. Que China vai chegar lá perto dos Estados Unidos? A China atual ou uma China que vai se abrindo ao longo do tempo? É a China ditatorial, onde 8 pessoas, 9 pessoas no Politburo decidem o que vai acontecer com o país? Ou é um país que efetivamente vai conseguir montar instituições democráticas que reflitam a vontade populacional como um todo, coisa que não existe hoje, né? Então, assim, que tipo de China? É a China que é potência, que transforma, que tem poder decisório decidido de cima para baixo, contra os Estados Unidos, onde você tem um poder decisório de baixo para cima? Quais são os dois países que vão se encontrar no futuro? Os Estados Unidos vai virar essa questão da crise e vai melhorar? Então, assim, fazer projeção com o que a gente tem hoje é complicado, porque hoje a tendência óbvia e cômoda é dizer que, se os Estados Unidos estão em decadência, a China está subindo, daqui a pouco a China vai ser uma maravilha e os Estados Unidos vão ser um pobre potência imperialista em decadência. Mas levando em consideração a China de hoje, e eu vivi lá há muito tempo, eu prefiro fazer parte do decadente Império Americano do que fazer parte da emergente potência chinesa. Porque o mundo que eu vi na China hoje não é um mundo feliz. É um mundo que se preocupa em tirar as pessoas da miséria e nada mais. Um processo estrutural mais prolongado, que talvez se expresse melhor nesse mesmo período nos impasses e nos atoleiros que as ações de guerra que os Estados Unidos moveram no Iraque e no Afeganistão enfrentavam e continuam enfrentando, porque a rigor os Estados Unidos não sai vitorioso dessas duas expedições, dessas duas guerras, né? Apesar do seu poderio militar absolutamente, da sua superioridade militar absolutamente avassaladora. Eu acho que você tem aí uma questão que é fundamental e está na base da discussão orçamentária hoje nos Estados Unidos, que é o quanto nós estamos dispostos a gastar com defesa. Os Estados Unidos possuem hoje o maior orçamento de defesa do planeta. É de longe o maior orçamento, não sei se não me engano, talvez mais umas 5 vezes o orçamento do segundo colocado na lista, que é a China. Então, assim, a pergunta que se faz nos Estados Unidos, e isso era uma proposta que estava dentro do projeto democrata de corte de gastos, era reduzir os gastos com defesa. A gente precisa gastar bilhões de dólares anualmente, trilhões em determinados casos com guerras e com armamento, né, num mundo que atravessa uma crise econômica sem precedentes. Então, é claro que aí são prioridades que têm que ser avaliadas, mas não seria melhor gastar mais dinheiro no suporte a projetos econômicos que deem à economia americana a capacidade de crescer com as próprias pernas, o que não acontece até hoje, ou a gente vai continuar gastando em guerra? Havia tradicionalmente nos Estados Unidos um meio termo, né? Democratas mais conservadores e conservadores mais liberais, que serviam de ponte entre os dois extremos e viabilizavam entendimentos ou consensos no Congresso. A situação hoje é de um racha insuperável e, lamento dizer, o Partido Republicano está nas mãos de um grupo de formadores de opinião e de movimentos sociais como o chamado Tea Party, né? Que é uma alusão ao início da Guerra da Independência, que representam realmente a insanidade completa, o desatino, porque eles estão alimentando uma espécie de utopia regressiva, voltar a uma true America, uma América de verdade, onde o governo é mínimo possível, não se aumentam os impostos, os ricos acumulam mais, os pobres que se virem, né? E com um fundamento religioso misturado a um nacionalismo que chega a ser quase xenófobo. Eu vou dizer uma coisa brutal que é preciso ouvir com
não apenas uma pitada de sal, mas com um punhado de sal na mão. Mas existe alguma coisa em comum no substrato ideológico dessa extrema-direita americana e naquilo que fez esse monstro na Noruega agora, que é essa sensação de insegurança diante de um mundo novo, de fronteiras abertas, de imigração, de crise econômica, essa mistura terrivelmente perversa de religião com ultranacionalismo. Hoje, nos Estados Unidos, existe, sim, muita desesperança, mas não por erros do Obama, e sim por força dessa situação que, como eu dizia, advém de fatores internos e externos que trabalham já há muito tempo. De maneira que eu não vejo, a curto prazo, um quadro em que se possa resgatar a esperança. O que é importante é pelo menos atenuar ou eliminar a desesperança. Se eu pudesse usar uma palavra, eu falava um certo desalento com relação ao futuro da política e economia americana. Thank you. God bless you. And may God bless the United States of America.